Opa! Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal. O vídeo de hoje é sobre como parar ou como tentar de parar de se comparar com as outras pessoas. Comparação é uma coisa de uma certa maneira natural na nossa vida. A gente olhar para uma pessoa e a gente se comparar, ou não só apenas em termos de financeiro, mas em termos de beleza, em termos de conquista, em termos de vários outros assuntos e aspectos da nossa vida, e que de uma certa maneira é normal a gente se comparar, porque a gente às vezes se desafia a tentar ser igual ou a tentar ser melhor que outras pessoas, fazendo com que assim a gente evolua. Mas é claro, até um certo ponto. Existe a comparação, que é aonde eu quero chegar pra vocês, que ao invés de tentar nos ajudar, tentar fazer com que a gente cresça na nossa vida pessoalmente, ela faz muito ao contrário, faz a gente descer cada vez mais. E é exatamente isso sobre o que eu vou falar pra vocês, o que aconteceu comigo, como aconteceu comigo e como eu solucionei de uma certa maneira esses problemas e que eu acho que posso ajudar vocês de alguma maneira. Alguns meses atrás, pra ser exato, entre dezembro a janeiro de 2019, né, dezembro de 2018 e janeiro de 2019, eu tava passando por meio que esse processo, né? Eu entrava no meu Instagram, né, que é uma das redes sociais mais utilizadas por todo mundo, e nisso às vezes eu ficava deitado na minha rede e ficava vendo os stories das pessoas do Instagram. Os stories, pra caso você não sabe, é onde as pessoas postam o dia a dia dela ou as coisas delas, enfim. E por muitas vezes eu acabava me deparando automaticamente nos stories de colegas meus antigos da escola, né? E eu saí da escola, eu acho que já vai fazer o quê? Uns 3 anos, 4 anos que eu já saí da escola. E no meio desse processo eu acabava vendo os stories desses meus colegas de antigamente que eu tinha na escola. Eu via pessoas que já estavam terminando faculdade ou que já estavam perto de terminar a faculdade. Eu via pessoas que já estavam se casando. Eu via pessoas que estavam morando em outro país e tal, e fazendo várias coisas bacanas, né? E nisso eu olhava pra mim e tentava me comparar. Eu olhava e tipo, eu terminei a escola no mesmo tempo que essa pessoa, com a mesma idade dessa pessoa, com as mesmas circunstâncias, que na verdade não são as mesmas circunstâncias, enfim, e eu ficava me comparando, tipo, velho, eu terminei a escola também igual essa pessoa, e o que é que eu consegui, ou o que é que eu conquistei na minha vida igual elas? Nada! E coisas que eu fazia do meu dia a dia, como todo mundo faz para produzir no seu dia, seja trabalhando, seja estudando, sei lá, planejando alguma coisa ou fazendo alguma coisa, eu meio que fui parando aos poucos. Cada vez mais que às vezes eu me deparava com esses stories, eu ficava me comparando de uma certa maneira e cada vez mais eu olhava e dizia, velho, e aí, eu não tô evoluindo na minha vida, né? Fulano tá fazendo não sei o que, Cicrano já viajou pros Estados Unidos, tá lá e eu sou louco pra conhecer os Estados Unidos e tal. E coisas que eu acabava fazendo no meu dia a dia, eu comecei a diminuir a minha produtividade, meio que sem querer e meio que sem observar, porque acontece, muitas vezes a gente vai parando de fazer uma coisa e quando a gente vai observar que a gente parou de fazer ou parou de produzir aquela coisa, ou enfim, é quando a gente já tá no estágio crítico, saca? Daí então, obviamente, essas coisas não acontecem de dia pra noite, demorou meses, até que daí então eu, depois disso, fui parando cada vez mais de produzir, ficando cada vez mais desanimado com as coisas que eu fazia, com coisas que eu tinha paixão em fazer e eu não via resultado e enfim, depois que eu me senti tudo isso, que eu senti essa angústia dentro de mim, eu falei, agora eu vou entrar pra parte 2, né? Que a parte 2 é procurar o erro. Onde é que tá esse erro? Por que que tá acontecendo isso daqui? E é claro, eu fiquei meio que me questionando onde é que tava esse erro, até que então eu descobri o erro que tava na minha cara, que fazia ativar tudo isso de ruim na minha vida, que era basicamente o Instagram ou as redes sociais dessas pessoas que eu ficava olhando no Stories, né? Então foi onde eu descobri que se eu não olhasse, ou se eu pelo menos tentasse evitar os Stories daquelas pessoas, de uma certa maneira eu não iria me comparar, e eu não me comparando, de uma certa maneira eu iria tentar me melhorar, iria tentar produzir mais, fazer com que eu me sentisse bem novamente. E é claro, o terceiro fator é efetivar isso, além de eu encontrar a solução, tentar resolver a solução.
E é claro que eu não iria bloquear as pessoas, eu não iria excluir todas as pessoas sem nada do meu Instagram e tudo, até porque eu acho isso meio infantil, mas enfim. Então tudo que eu fiz foi, de uma certa maneira, silenciar os stories de certas pessoas específicas, né? De pessoas que era da minha época de escola e que de uma certa maneira tá se dando bem agora e eu não. E eu falei, velho, eu vou fazer o seguinte, se é isso que tá me ativando, esses negócios ruins, essas coisas que eu fico me comparando, eu vou silenciar essas pessoas, os stories dessas pessoas, até um certo momento, até um breve tempo, né? Pra, de uma certa maneira, assim eu não ficar vendo e não ficar me comparando ou questionando. É claro que é importante a gente se questionar sobre a vida, a gente refletir sobre a vida, mas chega um momento que é importante a gente fazer mais do que pensar mais. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Estes 3 fatores que eu disse pra vocês, não só apenas pra esse tipo de assunto específico, assim como serve pra qualquer coisa na sua vida, né? Eu sempre costumo dizer que na nossa vida eu sempre utilizo esses 3 fatores, que é sentir a dor, saber que eu errei, sentir toda aquela angústia, pra depois procurar uma solução pra isso, na verdade procurar o erro, onde é que tá o erro, e depois que eu achar o erro, tentar resolver isso. E tudo isso você efetivando na sua vida. Não é uma coisa fácil de falar, mas na prática é difícil você fazer. E eu, graças a Deus, eu consigo fazer isso. Eu consigo sentir a dor, consigo sentir a tristeza, a angústia, e depois eu vou procurar onde é que tá o erro. Sabendo onde tá o erro, eu vou tentar procurar agora a solução. Tentando achar a solução, eu vou tentar resolver. Resolvendo isso, de uma certa maneira, eu vou aprender a dar valor quando você sofre, quando você fica frustrado, e quando você se livra de tudo isso, você dá valor a mais as coisas, a sua vida em geral. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a silenciar todas as pessoas que ativava esse meu senso de comparação e fazia meio que, como é que eu posso dizer, meio que indiretamente me afetava, porque eu me comparava com aquelas pessoas, mesmo não sentindo inveja delas nem nada, mas eu me comparava e eu ficava olhando na minha vida e eu ficava tipo, ah, velho, então não vou mais fazer nada, não vou mais produzir no meu dia porque nunca vou chegar ao nível dessas pessoas, ou seja lá o que for. Eu comecei a pensar mais pra mim, a olhar mais pra mim, porque como eu acabei de falar no início desse vídeo, apesar de eu e meus amigos ter terminado a escola no mesmo ano, com as mesmas idades, a circunstância da vida é completamente diferente, seja em questão financeira, porque muitas pessoas têm família financeiramente confortável, que pode apoiar os seus projetos, ou pessoas que podem ajudar você a, de certa maneira, alcançar certo tipo de coisas, fora que a gente vai tomando rumos diferentes, isso é óbvio. Tem gente que vai fazer faculdade de não sei de que, aí daí então encontra outra pessoa, aí daí então futuramente é aquele ditado, né? Por mais que a gente tenha tudo planejado na nossa vida, a vida de uma certa maneira entrega coisas às vezes melhores na nossa vida. E foi aonde caiu a ficha, que é óbvio, né? Que as circunstâncias da vida de cada pessoa é diferente e que não dá pra comparar, velho, porque é impossível, né? Fulano tá hoje assim, mas depois pode estar amanhã de uma maneira completamente inusitada que nem fulano mesmo imaginaria que estaria. Vocês estão entendendo? Então parar de se comparar é uma coisa muito importante na nossa vida. Sim, porque na minha vida estava sendo muito ruim, estava me prejudicando porque eu não conseguia mais produzir, eu não conseguia mais fazer as coisas que eu gostava, né? Por exemplo, eu amo gravar vídeos, por isso que eu tô gravando vídeos. E quando eu iria gravar eu ficava meio que morgado e tudo mais, né? Mas enfim, então é claro que isso foi uma situação que ocorreu comigo, mas aí é que tá, vai servir pra vocês, pra qualquer tipo de comparação que você tenha, seja de um artista, seja de uma pessoa de uma pessoa que tá do seu lado, seja de uma pessoa que tá à distância, né? Seja com a rede social ou pessoalmente. A dica que eu dou é essa: primeiro, se sinta, né? Se sinta frustrado, se sinta ruim, mas não fique assim. Segundo, procure a solução. Por que você tá frustrado? Por que você tá se sentindo ruim, né? Procure o erro, na verdade. Procure o erro. Qual é o problema? Por que você tá assim? O que ativa você a se sentir assim? Você procurando o erro, sabendo onde é que tá o erro. Terceiro, obviamente, procure a resolver, a solucionar esse erro, né? No meu caso, eram os stories, eu ficava vendo, aí foi onde eu descobri que aquilo me fazia mal e que aquilo era o problema, e depois então eu encontrei a solução, que era silenciar, e assim efetivando na minha
vida, fui melhorando aos poucos. Como eu disse, nada disso acontece de uma hora para outra, tanto pra gente ficar mal, tanto pra gente ficar bem, tudo requer tempo, esforço e dedicação. Então, depois de meses, graças a Deus eu tô bem, né, e tudo mais. Como eu disse, eu gosto muito de me comparar, eu sou muito competitivo, sabe? Então eu gosto de me comparar com um certo tipo de coisas, com um certo tipo de pessoas, pra tentar evoluir na minha vida. Mas existem comparações como essas que eu acabei de falar pra vocês, que ao invés de fazer a gente evoluir, muito pelo contrário, vai fazer a gente se sentir muito ruim e improdutivo. O que eu mais me sentia era improdutivo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar like nesse vídeo, que isso vai me ajudar pra caramba. Não esqueça de se inscrever, né, que isso também vai me ajudar pra caramba. E ativar o sininho. Não adianta nada você só se inscrever se não ativar o sininho pra receber notificação dos meus próximos vídeos. Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal. Um grande beijo na bunda de vocês, forte abraço e até o próximo vídeo.